seja bem-vindo a mais um dos vídeos que foram produzidos para que possamos pensar alguns temas importantes no contexto atual. Esses vídeos fazem parte do programa Fortalecendo Famílias, elaborado pelo Lesplexus, o Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos, Casais, Famílias e Comunidades. Espero que você esteja bem e que esteja gostando do conteúdo que estamos apresentando. Eu me chamo Heraldo, sou psicólogo e faço parte do Lesplexus. Neste módulo, nós continuaremos falando sobre parentalidade. Dessa vez, a partir de alguns relatos de pessoas sobre suas experiências nesse período. Esse período de isolamento social provocado pela pandemia do Covid. Os nomes das pessoas foram omitidos e a voz dos que estão lendo os relatos também não é dessas pessoas. O que nós vamos ouvir a partir de agora em cada um dos relatos é um relato fiel e verdadeiro de pessoas que moram em diferentes partes da cidade de Fortaleza. A cada relato nós vamos fazer algumas reflexões sobre parentalidade a partir do que nos foi narrado através do texto que vocês vão escutar, e nós vamos em seguida comentar algo sobre aquilo que nós já vimos no módulo 1. Então vamos lá? Meu nome é Essie, tenho 21 anos e uma filha de 6 anos. Com a quarentena e a mudança da rotina, houve a necessidade de adaptação. Sou universitária e tivemos que adaptar as nossas rotinas de estudo. A quarentena trouxe mudanças significativas para todos. Entre as dificuldades está o aprendizado. Hoje, dividimos um celular para que possamos assistir às aulas e fazer as atividades. Minha filha está em fase de alfabetização e o ensino remoto talvez não seja o mais adequado. Com isso, há necessidade de apoio maior da minha parte na hora de ajudar nas atividades propostas. Por outro lado, isso é bom, pois essa oportunidade nos aproximou e tive uma visão melhorada do aprendizado dela. No tempo livre, temos que reinventar brincadeiras e estimular a criatividade, pois nessa idade ela tem muita energia. Confesso que às vezes me falta criatividade. O que nos salva são os jogos e o vídeo no celular. Você deve ter observado no texto que há alguns trechos em destaque. Vamos pensar então sobre aqueles aspectos que estão ligados à parentalidade que vimos lá no primeiro módulo desse curso. O texto apresenta um recorte da situação vivida por uma jovem mãe com uma filha de 6 anos. É claro que o relato é apenas um recorte da realidade. Nesse slide, nós podemos organizar aspectos dentro das ideias das atividades parentais, das áreas funcionais e pré-requisitos. As atividades parentais que se referem ao cuidado estão ligadas ao cuidado com o aprendizado, que é certamente uma preocupação de muitos pais nesse momento, que tem que lidar com o ensino remoto. O cuidado com as emoções ao incentivar e inventar ou reinventar brincadeiras é também algo que salta aos nossos olhos nesse relato que nós acabamos de ouvir. E nós entendemos que brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança. Portanto, é de fato uma preocupação que os pais devem ter, e no caso dessa mãe, ela está preocupada em reinventar e dar vazão às brincadeiras da criança nesse período em que a família se encontra em isolamento social. O cuidado com a sociabilidade é um outro elemento que está presente no relato, dentro da própria família. A preocupação em poder estabelecer um contato mais próximo, em perceber a aproximação com a filha. Cada um desses aspectos está associado às atividades parentais. Essas atividades estão intimamente relacionadas com as áreas funcionais, que envolvem a saúde física, envolvem a saúde mental. Isso a gente vai perceber, ou vocês vão perceber, através das brincadeiras que são propostas pela mãe. Do estímulo à criatividade, ajuda a lidar com a energia que a criança tem. A mãe mesmo cita que ela tem muita energia, então a mãe procura criar situações através da brincadeira para que essa energia possa ser gasta. E ao mesmo tempo, isso
demonstra a preocupação que ela tem com o bem-estar físico, o bem-estar mental também da sua filha. Também percebemos que há certos pré-requisitos que são mencionados pela mãe. A oportunidade, nós mencionamos no nosso módulo anterior, de ter mais tempo com a filha, de ter tempo livre para estar com a filha, certamente, no caso dessa mãe, aumentou. Aumentou porque o contexto para ela foi favorável. Muito embora, no que diz respeito aos recursos pessoais, como, por exemplo, a criatividade, me parece, segundo a fala dela, que em algum momento eles falham, eles não estão presentes. Então, ela acaba tendo que recorrer a outros recursos, como, por exemplo, o uso do celular, o uso dos vídeos, que não parece ser a primeira opção da mãe, mas sim, são recursos aos quais ela se vale para poder dar conta dessa dimensão da parentalidade que fica evidente nesse texto. Agora vamos ver um outro relato. Dessa vez, vamos colocar em evidência alguns determinantes para a parentalidade. Eu não sei se você lembra ou vocês lembram dos determinantes que nós vimos no primeiro módulo, mas vamos tentar recordar a partir desse relato. Meu nome é T. Tenho 38 anos. Temos o privilégio de trabalhar as duas em casa. Isso porque N é do grupo de risco e conseguimos atestado. Isso pela questão da saúde, que já é muita coisa. Mas às vezes sinto que estamos sobrevivendo. Não só pela situação, tendo que lidar com tudo que todos estamos lidando, mas especialmente porque temos crianças de 1 ano. Cheios de energia, curiosos, com muita vontade de viver e estão presas em casa. Às vezes, burlamos o isolamento e vamos de carro ver as vovós pelo vidro do carro. A carga de trabalho está muito pesada, embora eu tenha perdido metade do meu salário. E a rotina de aula está intensa. Eu não estou dando conta. Passo o dia inteiro cuidando da casa, das crianças e das aulas, das atividades. E na madrugada é que eu vou fazer o que as crianças não deixam. Além disso, fora a angústia, o medo, o desespero no futuro, teremos sérios problemas financeiros a médio prazo. O lado bom é acompanhar a rápida evolução das crianças e estar 100% do tempo cuidando de tudo delas. A situação que nos é apresentada parece um pouco mais tensa nesse recorte, não é? Logo no primeiro momento, nós vemos dois aspectos que ficam em evidência: o trabalho da mãe e a preocupação com a saúde. Esses dois aspectos, eles interferem de alguma forma diretamente na dinâmica familiar. Como exercer a parentalidade quando há uma preocupação com o fato de uma das mães fazer parte do grupo de risco e que isso pode de alguma forma afetar a família ou afetar a dinâmica familiar, como foi descrito no relato. A configuração familiar é um outro aspecto que está presente nesse relato. São duas crianças pequenas e, segundo a mãe, cheias de energia. Isso certamente determina também a postura dessas mães diante das crianças, diante dos seus filhos. Tudo isso está, de certa forma, associado ao medo e à angústia que são vivenciados pelas mães nesse contexto, que é o contexto de isolamento social. Certamente, há inúmeros impactos dessas características sobre o exercício da parentalidade. As características sociais também são determinantes nesse contexto e podem influenciar nas atividades parentais dessa família em particular. É um momento de trabalho em casa que, ao contrário do que talvez algumas pessoas possam pensar, ou ao contrário da experiência de outras pessoas, nesse caso em particular, tem sido bem mais difícil que o trabalho convencional, em função da sobrecarga, da alteração do salário, o salário foi afetado, e também um outro aspecto que nós mencionamos no relato anterior como sendo algo favorável e agora se mostra como desfavorável, que nesse caso é a falta de tempo. Então a oportunidade de ter tempo ela acabou sendo diminuída por conta da sobrecarga de trabalho, esse trabalho feito em casa. Tudo isso está relacionado, obviamente, a um contexto histórico. É o contexto que todos nós estamos vivendo, o contexto de pandemia, o contexto de isolamento social, o contexto de quarentena. Traz consigo
a ideia de que precisamos sobreviver. E no relato, a mãe deixa isso bem claro. Há uma necessidade de saber se vamos de fato sobreviver a tudo isso que está acontecendo. E porque nos foi imposto o isolamento, nos foi imposto o distanciamento das redes de apoio que se fazem tão importantes em vários momentos. No caso dessa mãe em particular, nós ouvimos no relato que há uma certa desesperança em relação ao futuro. É claro que essa desesperança não é só dela, né? Certamente tem afetado a muitas outras pessoas, porque faz parte de um contexto histórico. Então as características históricas desse momento, elas podem desencadear esse sentimento de desesperança. É importante que você tenha noção disso ao perceber as suas atividades parentais. Eu recomendo, inclusive, que você assista ao nosso curso sobre saúde mental, porque a Jaqueline, a psicóloga Jaqueline, ela trata sobre o assunto da saúde mental e esse é um aspecto, né, a desesperança ela pode estar associada a outras questões que muitas vezes passam desapercebidas. Então assista também aos módulos de saúde mental, módulos 1 e 2, e a entrevista que é feita também com a especialista no curso sobre saúde mental. Mas voltando ao nosso caso, nós temos de fato uma situação em que há um sentimento de desesperança. Mas talvez você tenha percebido que tanto no primeiro relato quanto no segundo relato, os aspectos que nós destacamos parecem estar bastante conectados, de tal modo que é difícil separar um do outro. E se você observou isso, você observou muito bem. Eu pretendo apresentar agora para você um outro modelo que provavelmente talvez seja mais adequado para que possamos entender melhor esses aspectos tão entrelaçados da parentalidade. Esse gráfico nos apresenta a parentalidade a partir de um modelo ecológico, ou seja, um modelo que considera a perspectiva de que os diversos sistemas representados aqui por círculos se conectam e interferem uns nos outros. Esse gráfico ele amplia a nossa visão sobre os fatores que estão ligados à parentalidade e vários outros fatores que circulam ou que estão de alguma forma conectados ou de certo modo presentes e que podem interferir em momentos diferentes em maior ou menor proporção. Vamos ouvir mais um relato. Meu nome é AK, tenho 19 anos e sou mãe de PA de 5 anos e H de 2 meses. Vivo em uma comunidade de Fortaleza, não trabalho e moro com meu companheiro na casa de minha mãe. Para mim, o que está sendo difícil de controlar nessa quarentena é a hora da televisão e a hora de brincar. Agora eu sou a chata, porque não deixo assistir YouTube o dia todo ou porque não deixo brincar de bicicleta na rua. A vantagem para mim está sendo que nos comunicamos mais, conversamos mais e ele está criando um vínculo maior com o irmão que acabou de chegar. Também ajudando nas tarefas de casa e nos cuidados do irmão. Agora o exercício é pensar sobre aspectos que podemos encontrar sobre parentalidade nesse relato que nós acabamos de ouvir. Então eu vou deixar para vocês algumas perguntas que eu quero que você pense e reflita a respeito, para que vocês tente responder a essas perguntas com base no que nós vimos, particularmente no primeiro módulo, que foi um módulo um pouco mais teórico, e nesse módulo agora também, que é um módulo em que a gente consegue refletir um pouco sobre cada um desses relatos. Quais atividades parentais preocupam mais a mãe desse último relato? Quais áreas funcionais estão em evidência? Quais pré-requisitos a mãe parece dispor? Que aspectos, nesse caso, podem influenciar a parentalidade? Você consegue pensar em fatores de proteção que existem ou que auxiliem essa mãe a lidar com essa experiência? E talvez até alguns fatores de risco que podem estar presentes também. Pense a respeito disso. Não deixem de assistir a entrevista que eu fiz com a professora doutora Juliane Bossa falando sobre parentalidade. Está aqui no nosso canal do Lesplexus. E há outros vídeos bem interessantes sobre outros temas.
Se inscreva no nosso canal para as novidades e nos siga nas redes sociais. Nossos contatos são esses.